Glória a Deus, aleluia. Eu estou muito feliz com o que o Senhor está fazendo conosco neste estudo. Eu estou muito feliz porque o Senhor tem nos ajudado a superar obstáculos, a superar expectativas. E os últimos 3 dias nós estudamos sobre ouça, cresça e amadureça. E eu quero assim hoje, nesta oportunidade aqui, perguntar para você, como que você se sentiu com essas 3 palavras? Ouça, cresça e amadureça. Porque essas 3 palavras, que muitas vezes nós conhecemos na teoria, gera para nós uma situação que parece tão simples, assim, ouvir, crescer, eu quero crescer. Se você perguntar para alguma pessoa se ela quer crescer, certamente ela vai falar que quer crescer. Mas a hora de executar o crescimento, porque crescer dói. Crescer dói. Ouvir dói, porque você tem que renunciar ao seu falar para você ouvir. Então, ouvir exige de você uma atitude, uma postura. E aí, o que acontece? Quando você ouve e quando você está em crescimento, você precisa desenvolver um outro comportamento. Você precisa desenvolver uma atividade nova na sua estrutura comportamental. E isso é complicado, é complexo. Então a palavra de hoje vai ser reaja. Você já aprendeu sobre ouvir, sobre crescer, sobre amadurecer. Com essas 3 palavras bem organizada dentro de você, você vai conseguir saber como reagir. E eu quero ler uma parte do livro, que essa parte do livro me chamou muito, mas muito atenção. Porque eu estou vivendo um tempo em que existem situações aqui, que está no livro, que eu tenho vivido, que eu tenho ouvido, que eu tenho precisado ser tratada nessas áreas. E aqui ele diz assim, todo obstáculo, superando os obstáculos, ele diz, todo desafio na vida é uma oportunidade, uma chance de crescer e seguir adiante, mais forte do que nunca. A maneira como encaramos e aceitamos o desafio é tudo. A nossa atitude determina o resultado. Então, quando eu estou falando que reaja, a nossa atitude determina o resultado. Então, ele vai dizer assim, há inúmeros obstáculos na transformação de meros cônjuges para almas gêmeas. Lembra que no início do estudo, nós começamos com a seguinte situação. Nós queremos blindar o nosso casamento, porque nós não queremos ser apenas um cônjuge. Eu não quero ser somente a esposa, ou somente uma esposa. Eu quero ser a esposa, companheira, idônea, auxiliadora, como diz a palavra. Eu quero ser uma só carne, onde ele pode pensar que a vida dele não existe sem mim, não no sentido de dependência, não no sentido de propriedade, mas no sentido de amar e respeitar e sentir tão completo com a minha presença, a ponto de não se imaginar sem a minha parceria, sem meu comportamento, a minha atitude, sem as minhas decisões. Então, quando nós olhamos para essa estrutura desse relacionamento tão sério, tão conectado, tão intenso, onde eu não consigo imaginar a minha vida sem ele, e ele não consegue imaginar a vida dele sem mim, por conta de esse entendimento que nós somos uma só carne, nós vamos ter coragem de viver a maturidade no relacionamento. E essa maturidade no relacionamento é que vai nos trazer. Aí nós nos remetemos lá nos nossos primeiros estudos, onde falou da imagem, da intenção, novamente, porque aí nós vamos criar essa imagem de alma gêmea. Mas como que vai criar essa imagem de alma gêmea? Por mais óbvio que pareça que ser uma alma gêmea é ser uma pessoa agradável, aceitável, uma pessoa que faz tudo que a outra espera, não é isso a verdade. Ser uma alma gêmea é conseguir enxergar com os olhos da outra.
É conseguir amar o que a outra ama. É conseguir aceitar o que a outra aceita. É conseguir imaginar que aquilo que importa para ele ou para ela tem que importar para você. E se a outra pessoa, se ele ou ela estiver ferido, triste, magoado, seja por qualquer outra coisa, isso tem que doer em você também. Então, estar disposto a sentir o que o seu cônjuge sente é algo que tem que ter maturidade para isso, porque precisa saber se isso que está sentindo é um sentimento maduro e justo ou se isso é um sentimento infantil, para você trabalhar dentro dessa causa, para você ser o choro quando choro e alegria quando deve ser alegria. Justiça quando deve ser justiça. Então, criar essa imagem de alma gêmea é isso, é dar valor para as coisas que ele dá valor. E outra, criar espaço para ser a alma gêmea. Então, o que é isso? Eu quero ser a alma gêmea, eu quero mostrar que eu amo, que eu valorizo, que eu sou triste quando ele está triste, que eu sou alegre quando ele é alegre. Mas eu não dou espaço para isso. Então, no dia que ele tá triste ou ela tá triste, você diz, eu tô triste porque você tá triste também, eu tô sentindo a tua dor, mas você fica aí que eu tô indo. Mas tá tudo bem, você tá triste, tá ali pensando, e eu vou ali assistir um filme, ou eu vou passear com os meus amigos ou com as minhas amigas, ou eu vou fazer qualquer outra coisa, mas eu não tô junto. Então eu não tô dando espaço. Então aqui, para dar espaço, o autor vai dizer assim, além de ser intencional e ter uma imagem clara, você deve criar tempo e espaço para se tornar alma gêmea. Deve colocar outros desejos seus em segundo plano. Você deve planejar atividades nesses momentos para crescer juntos, para fazer juntos. E aí segue. Valorizar. O que é esse valorizar aqui? Esse valorizar é aquilo que ele dá valor, você vai dar valor junto. Mas como? Olhando com os olhos dele, que é aquilo que eu já falei no início. Olhando com os olhos dele. Se você vê que ele não entende algo, você olha com os teus olhos e tenta explicar os teus olhos. Eu me lembro uma vez que eu passava com uma situação com meu esposo e eu falei várias vezes para ele sobre algo que estava me incomodando e eu vi que ele não estava percebendo. E um dia eu fiz uma oração à madrugada e eu dizia, Senhor, ele não está entendendo, mas eu queria muito que ele entendesse. O Senhor pode permitir que ele enxergue o meu coração. O Senhor pode permitir que ele enxergue o meu coração, que ele veja como eu me sinto, que ele sinta a minha dor, que ele comece a olhar como eu olho para a situação. Naquele dia, eram vários dias eu estava orando e teve um dia que ele chegou e ele não falou nada, mas ele chegou e ele me deu um abraço, olhou bem nos meus olhos e me falou uma frase e aquilo disse para mim, eu sei como você se sente. Ele não falou essa frase, mas a expressão, o olhar foi dessa maneira. E aquele comportamento que ele estava tendo, que estava me incomodando, cessou. E eu louvei a Deus por isso. E eu nem contei isso para ele exatamente o que isso representou para mim, porque era algo tão inexplicável que eu não conseguia pôr em palavras. Mas eu sei que Deus fez. Eu sei que aquele dia Deus mostrou o meu coração para ele, porque o Senhor faz isso com a gente. Não há oração que Deus não responda. Então, quando nós estudamos aqui, reaja, essa palavra reaja, é você aprender a ouvir, crescer, amadurecer e tomar decisões com sabedoria, não decisões com egoísmo, não decisões pensando só em si mesmo, não decisão de covardia, de saber que você está ferindo outras pessoas, porque você não toma decisão. De saber que tem pessoas sofrendo, esperando uma resposta sua e você não dá. E isso é algo de quem não cresceu, é algo de quem não amadureceu, é algo de quem não ouviu. Mas não é nem ouvir o outro, é ouvir o próprio desejo do seu coração. E aqui tem
Dentro desses 4 itens que o autor traz aqui para superar o obstáculo, que é uma pessoa que está madura, que dá conta de fazer, ele vai falar mais uma vez, criar um vínculo de intimidade. E aí ele vai dizer assim, casais formados por almas gêmeas parecem bem que as emoções são a moeda de troca para a intimidade. Ao compartilhar das emoções é a ponte que aproxima os casais. Quando o cônjuge se relaciona num nível pessoal e profundo, surge uma ligação especial entre eles. Sentimos frustrações, tristezas, preocupações e entusiasmo. Então veja, é uma motivação mútua, uma emoção mútua, é uma emoção compartilhada. Ele diz, quando não identificamos, não é assim que acontece, mas quando nós nos identificamos com o nosso cônjuge, ele sente nosso cuidado para com ele e uma incrível ressonância ocorre. Olha que coisa linda. Nós sabemos o que é um exame de ressonância quando vê por dentro, quando analisa nos mínimos detalhes de cada célula. Olha que coisa linda que ele está dizendo. E para finalizar esse nosso dia de hoje, o autor vai escrever aqui, e eu amo essa parte que ele escreveu aqui, porque ao mesmo tempo que isso dói, isso nos consola. Por quê? Nós que estamos estudando significa que nós não estamos querendo aceitar uma condição desse jeito. Nós que estamos estudando, estamos dizendo para nós que nós queremos ser diferente. Nós que estamos clamando a Deus nesses 90 dias de oração, nós estamos dizendo a Deus que nós queremos comportar diferente. E aí ele escreve aqui desse jeito, o autor, eu vou ler na íntegra o que ele escreveu nessa frase para a gente finalizar o dia de hoje. Ele diz assim, muitos de nós somos fracotes emocionais, temerosos de expressar o que estamos de fato sentindo. Fracotes emocionais têm medo de que, ao se expor, serão ignorados, zombados ou ridicularizados. Então, em vez de correr o risco de colocar para fora o que quer que estejam sentindo, simplesmente se fecham. Ter coragem emocional significa, apesar dos possíveis efeitos adversos, arriscar-se e dizer as coisas que podem fazer você se sentir exposto e acreditar que o desfecho de tudo será um final feliz. Esse texto desse autor hoje consolou meu coração. Esse texto desse autor hoje disse para mim, Maria de Fátima, você não é uma fracote, porque você tomou uma atitude. E a sua atitude é louvável, porque você está clamando naquele que pode responder às suas petições. E isso aqui é o que me dá esperança em continuar estudando, em continuar buscando, em continuar ouvindo a voz de Deus. E depois de ouvir a voz de Deus, ter coragem de crescer, de amadurecer e reagir diante daquilo que o Senhor falou comigo. Eu sei que muitas pessoas não entendem. E eu sei também que muitas pessoas pensam que isso aqui é conversa fiada que não dá futuro. E você tem o direito de pensar o que você quiser. Mas eu sei o Deus que eu tenho crido. Eu sei o Deus que responde, eu sei o Deus que faz. E eu sei o que Ele já fez na minha vida, eu sei o que Ele está fazendo na minha vida, e eu sei o que Ele ainda vai fazer na minha vida. Porque Deus, Ele me fez filha. Ele fez o meu esposo filho. Ele fez os meus filhos serem filhos. E o Pai que ama tanto, Ele corrige e Ele instrui. Ele corrige e Ele instrui em amor. E Ele ainda diz mais, ensinar-te-ei, instruir-te-ei e guiar-te-ei com os meus olhos. Então significa que Deus, Ele está pronto o tempo inteiro para me levar para o caminho por onde eu devo andar. E isso é motivo de muita alegria. E quando o Senhor diz sim, é sim. Quando o Senhor diz não, é não. E quando o Senhor diz espera, é espera. Mas para nós, os casais, o Senhor diz uma só carne. Não separa o homem aquilo que eu ajuntei. Ele diz
uma só carne. Então aqui no finalzinho desse capítulo, o autor fala assim: almas gêmeas permitem que cada um cresça, cometa erros e falhas e seja humano. Almas gêmeas entendem que irão desapontar um ao outro de vez em quando. Mas ao reconhecer que o desapontamento é parte da natureza dos relacionamentos, eles aceitam essas limitações. Então não é assim, é os fracotes que ficam, vou abandonar a causa. É os fracotes que dizem não vale mais a pena. É os fracotes que dizem eu não quero mais nem conversar sobre isso porque não vai dar certo mesmo. Porque os que confiam no Senhor são como montes de Sião que não se abalam, mas permanece forte, permanece valente, cria as estruturas e reage com maturidade. Sabe separar as emoções, sabe tirar as criancices, não são covardes, mas fala com sabedoria, com entendimento. Põe para fora o que está dentro do coração. Amém, meus irmãos? Eu louvo a Deus mais uma vez por essa oportunidade. E eu louvo a Deus porque vocês que estão comigo. Agradeço a Deus, a pastora Fátima, que me delegou essa missão de estudar esse livro, de estudar essa Bíblia, de fazer essa instrução. Que na verdade ela não delegou, na verdade ela me convidou. E eu orei e recebi essa missão da parte do Pai, que por 90 dias eu tinha que cumprir esse propósito. E eu sei que o Senhor vai fazer milagres na tua casa. Eu sei que o Senhor está fazendo milagres na minha casa. E eu acredito piamente nisso, porque o Senhor é Deus. Fique com Deus e agradeço mais uma vez. Eu aguardo você no próximo vídeo, para que juntos nós possamos avançar um pouco mais, ouvir, crescer, amadurecer e reagir conforme a vontade de Deus. Amém?